Em 2023, o primeiro presépio do mundo completou 800 anos. Foi feito por São Francisco de Assis. E esse é o tema principal da exposição que acontece em Tapiratiba, que neste ano reúne 35 presépios. O João Vitor Nel mostra agora pra gente. Todo ano o famoso presépio aqui de Tapiratiba tem um tema. O tema é ainda mais especial. Isso porque leva em consideração quando São Francisco montou o primeiro presépio, isso há 800 anos. Então eu quero convidar você a mergulhar nessa história com a gente, porque daqui para lá tem muita emoção para a gente conhecer. Quando o visitante entra aqui, já é transportado imediatamente para Grétio, que fica na Itália. Quando a gente olha aqui, esses bonecos em tamanho real, eles trazem um pouquinho da referência na época das pessoas que foram para ver esse primeiro presépio. E aí do lado de trás tem uma pedra onde foi colocado o menino Jesus. Tudo como aconteceu na época, né, padre? Sim, São Francisco é genial, né? Além de ser o irmão fraterno da natureza, da humanidade toda, também é sua paixão por Cristo. E aí ele quis representar, quis ver com os olhos, como está escrito lá no texto histórico, aquele momento do nascimento de Jesus, os apuros que ele passou, né? Entre os animais, no meio das palhas. E então ele representou isso numa gruta. E São Francisco foi assim, aquele que pela via da beleza começou todo esse trabalho, né? Padre, são 35 presépios. Podemos dar uma volta e conhecer um pouquinho? Podemos, vamos lá. Padre, esse daqui então é o primeiro presépio e ele tem muitas coisas importantes que fazem referência à época e principalmente à natureza. A gente sabe que São Francisco era muito ligado à natureza e também representa os animais, né? Sim, por isso que ele é chamado de patrono da ecologia, né? E ele compôs, um pouco antes de morrer, o Cântico das Criaturas, onde ele chama tudo de irmão. O irmão Sol, a lua, as estrelas, o fogo, a água, o vento, os animais, aquela fraternidade universal. E aqui tem todos os três amores de Francisco, né? Jesus no Natal, no presépio, Jesus na Eucaristia e Jesus no Calvário, né? Aqui a gente escuta o galo cantando, ou seja, uma referência também ao campo, né? Onde Jesus nasceu, que foi criado ali na manjedoura. Esse presépio aqui foi feito pela PAI. Está sempre junto com a gente e montado por uma pessoa evangélica. Nesse outro presépio aqui, a gente percebe a questão da inclusão, que é algo que até hoje muitas vezes as pessoas ainda têm dificuldade de entender, né, padre? E aí a ideia foi representar todo mundo unidos como irmãos. Sim, porque cada situação de deficiência tem o seu símbolo, que é uma coisa oficial já, né? Então, nas camisetas eles estão representadas a situação de cada um, né? Bom, a gente agora está em cima da ponte, que tem uma representatividade muito grande. Inclusive, quando não tem a ponte, o pessoal reclama, né, padre? Mas existe um porquê também. Por que da ponte? O que ela simboliza tanto para a cidade quanto para o Natal? É que Tapiratiba é uma cidade cercada por rios. Você não entra na cidade se não passar por uma ponte, né? E também o simbolismo do Natal, que Natal ficou sendo a ponte entre o céu e a terra, né? E cada presépio aqui, como a gente está percebendo, conta uma história ou traz um pouco da realidade. Só para a gente ter uma ideia, esse aqui foi feito pelo seu Cláudio e ele representa uma igreja, que é a Igreja de São Francisco, que existe aqui na cidade. Nós estamos, então, expondo a 27ª exposição de presépios. Se vocês forem lá olharem a igreja, está idêntica, inclusive o jardim. E para que tudo fique muito bonito, nos mínimos detalhes, como a gente vê por aqui, claro, tem o trabalho dos voluntários. São cerca de 20 voluntários para dar conta de tanto serviço, né? E aí, qual que é o trabalho de vocês? O que vocês fazem no dia a dia? O nosso trabalho é o acabamento, né? As saias do presépio, os enrolamentos dos arcos, né? As luzinhas, e a gente fica muito feliz em poder estar aqui servindo todo ano. Eu acho que Deus dá esta vida para a gente, para que nós possamos trabalhar nessa maravilha que vocês estão vendo aqui. E claro que passeando aqui pelos presépios, a gente encontra as pessoas que vêm para poder prestigiar isso tudo e sentir um pouquinho ainda mais de paz. A dona Benedita estava me contando, tem 80 anos e faz questão, todo ano dá uma passadinha por aqui. Um ano eu venho aqui. Por que, dona Benedita? O que a senhora sente quando está aqui? Porque aqui é muito lindo. É o momento da gente refletir e agradecer, né? Refletir e agradecer, que é uma coisa mais linda, todo mundo tem que vir aqui para ver e acreditar
que é uma coisa mais linda mesmo, viu? Eu fico muito emocionada, sabe? Que gracinha. Olha, a exposição segue até o dia 7 de janeiro. Durante a semana, a visitação é das 7 às 10 da noite e aos domingos e feriados, das 5 da tarde às 10 da noite. A entrada custa R$ 2,00. É lá no Centro Pastoral Dom Tomás Vaqueiro, que fica na Praça Esmeria Figueiredo, 211, no centro.